Fala aí, gente, tudo bem? Investir sozinho é uma coisa e investir em casal é outra coisa completamente diferente. Eu tive essas duas experiências e, pra mim, se você tem um tipo de mulher que ela tem um pensamento que basicamente ele tá alinhado com o seu, você vai continuar seguindo em frente e pode até alcançar esse objetivo aí da quantidade de dinheiro que a gente quer ter muito mais rápido do que se você estiver sozinho. E, por outro lado, se você tiver uma outra mulher ou um parceiro, um homem, que pensa diferente, que tem um outro tipo de modo de ver a vida, vai atrasar muito e você não vai conseguir chegar lá nesse seu objetivo de ter a liberdade financeira que você tanto deseja. Eu tive essas duas experiências. Eu tive um primeiro casamento, durou bastante tempo, e na maior parte desse tempo eu não conseguia juntar nada. Era um tal de... Esse mês eu consegui juntar, sei lá, R$ 500, R$ 1.000. No outro mês já estava gastando, ou juntava 2, 3 meses. Não chegava a 3 meses, mas juntava uns 2 meses e gastava esse dinheiro. Isso porque eu tinha um pensamento e a outra pessoa ela tinha um pensamento diferente de aproveitar a vida, de vamos gastar, vamos viajar, tem dinheiro, gasta, vamos fazer churrasco, o que quer que seja. Eu viajava bastante, saía bastante também, mas em compensação eu não guardava nada. Eu era bem mais novo, então assim, eu era um pouco mais inconsequente. Se eu perdesse meu emprego, acabou, não tinha mais nada, tava ferrado. O que foi o que aconteceu? Eu perdi meu emprego e fiquei só com a rescisão, né, o FGTS que eu tinha, e foi esse dinheiro que eu tive para viver durante muito tempo, até eu conseguir um outro. E eu consegui um outro emprego basicamente tipo no fim do dinheiro do FGTS, o que foi muita sorte. E faltava bastante, digamos, harmonia em relação a essa questão de dinheiro. De início, eu não ligava, vamos gastar, aceitava, mas quando eu comecei a bater o pé de querer juntar e de querer começar a investir, tinha muita discussão em relação a isso, porque a gente tinha duas visões de vida diferentes. Acabava que, como o dinheiro era do casal, eu não conseguia juntar. Acabava cedendo e pegava esse dinheiro e ia viajar, ia para um show, sei lá, fazer qualquer coisa, menos juntar. E acabava que a gente não conseguia fazer nada muito grande, porque a viagem que a gente fazia era no máximo para a cidade do lado. Eu moro aqui no Rio, né? Então, assim, o que a gente fazia era ir, tipo, para Arraial do Cabo, no litoral de São Paulo, ali, no máximo de carro, que não era nada muito grande, né? Então, assim, a gente tinha pequenas experiências, mas nada que a gente possa chamar de super grande. A única coisa grande que teve foi um intercâmbio que eu fiz, mas isso foi porque eu ganhei uma bolsa com tudo pago, então eu consegui viajar para esse lugar. Mas por mim mesmo, por nós, pelo juntar do nosso trabalho, não teve nada disso. No final, eu consegui convencer ela a juntar dinheiro que a gente precisava, tinha que crescer. E no final eu tinha literalmente R$ 12.000 na conta dos dois e uma dívida de R$ 70.000 da compra de um carro, tá? Ou seja, eu me separei e o que aconteceu comigo foi que eu fiquei com uma dívida gigante e esses R$ 12.000 foi dividido entre os dois. Basicamente isso, tá? Depois disso, eu passei mais ou menos 1 ano e meio sozinho. E nesse 1 ano e meio, eu consegui, mesmo ganhando pouco, eu ganhava uns R$ 5.000 no meu trabalho. Então, eu consegui pagar essa dívida. Eu consegui negociar com o banco, óbvio. Consegui pagar mais ou menos a metade desse valor, porque eu não fiquei pagando, renegociando nada. Eu simplesmente comecei a juntar o dinheiro e investir. E eu demorei 1 ano e meio aí, terreno, segurando as pontas, não gastando nada. E eu consegui pagar essa dívida. Logo depois, eu conheci minha esposa atual. E logo quando eu conheci ela, eu já falei sobre os meus planos de juntar, de investir. Até porque eu já tinha pagado a minha dívida, eu já estava começando a investir de novo. Eu já estava começando a botar ação, botar lá no Tesouro Direto e tal. Então eu já avisei pra ela que eu vivia apertado, como é o meu estilo de vida que eu tenho. Eu não ganhava como eu ganho hoje, mas mesmo ganhando pouco, eu juntava. Eu já pegava lá uns 30% do meu salário e metia lá nos meus investimentos, depois de conseguir pagar essa dívida. E aí ela falou que beleza, ela acha que era muito legal fazer isso mesmo. Ela não tinha essa mentalidade que eu
tenho de juntar, mas ela achava legal e eu falei que, olha, esse é o meu modo de vida, tá? E ela aceitou legal e tal. E quando a gente se casou, ela já sabia que era assim. Então, quando a gente foi morar junto, a gente já passou a fazer exatamente o que eu já fazia. Mesmo que eu ganhasse um pouco mais, que eu tivesse dinheiro, eu guardava e ela me apoiava a guardar o nosso dinheiro. Quando ela trabalhava, agora ela não trabalha mais, mas quando ela trabalhava, o nosso dinheiro era todo junto e cada um pegava uma parte. Quem cuida das despesas da casa é ela paga as contas da casa, ela paga o mercado, eu cuido das saídas, compra de móvel, essas coisas assim, coisas que não são os gastos fixos, tá? Mas ela tem lá o dinheiro reservado dela para sair, e eu tenho o meu dinheiro reservado para sair, para fazer nossas compras, né? Porque a gente tem o nosso dinheiro para comprar uma roupa, comprar uma coisa que é o dinheiro livre. O resto do dinheiro, ele vai todo para investimento. Mas eu não digo para ela como ela vai gastar, ela tem o gasto dela e eu também tenho o meu gasto, ela não fica querendo mandar em como vou gastar, ela só como a parte de sair sai de mim, então ela só fala que ela quer ir para tal lugar e tal, a gente vai, tá? É óbvio que a gente tem um limite de gasto, então se não chegou nesse limite, beleza, a gente pode fazer. Uma coisa que é muito legal é que às vezes eu tenho impulsos de compra, né? Eu gosto de videogame, por exemplo, então eu queria comprar um PlayStation 5. Às vezes eu falava, vou comprar, ela, não, mas junta mais um pouquinho, vai aos pouquinhos e compra. E ela me segurava. Eu demorei 2 anos para comprar um PlayStation 5. Não é porque só eu trabalho que eu vou falar que eu vou gastar esse dinheiro. Ela me segura. Ou às vezes ela quer comprar alguma coisa, ela quer uma caixa de som de karaokê, mas a gente tem que comprar uma outra coisa. Aí eu falo, não, segura um pouquinho. É mais ou menos assim que a gente faz. Senão, beleza, a gente tem o dinheiro lá no banco, senão cada um a gente sai comprando tudo e acaba, quando vê não vai ter nada, né? Então eu acho que é muito legal que um acaba segurando e aí às vezes um tá querendo soltar as rédeas aí o outro vai lá e fala, não, a gente tem o nosso objetivo maior, vamos segurar um pouquinho e depois a gente faz o que a gente, aquele nosso desejo, que eu chamo de desejo pequeno, para poder satisfazer isso sem poder atrapalhar o nosso objetivo principal. A gente tem objetivos médios, viagem, então todo mês a gente bota um pouquinho ali do nosso dinheiro para nossa viagem, e também tem essas pequenininhas, né? Então a gente chama, né, de médio são as viagens, o pequeno são essas compras aí até R$2.000, R$3.000, seria um computador, uma caixa de som, comprar uma TV, e tem o objetivo grande que é alcançar o nosso 1 milhão. O dinheiro ele vai todo para o mesmo lugar, só que a gente separa esse dinheiro e fala, ó, uma parte disso aqui a gente já tem para a nossa viagem que a gente vai fazer, ou isso aqui é para a gente comprar o carro. Quero comprar um carro de 70 mil. Quando eu tiver 210, a gente pode comprar um carro de 70 mil parcelado. É mais ou menos isso que a gente faz. Ou a gente quer viajar para fora. Beleza, viagem vai custar 30 mil reais. Então, quando a gente tiver 350 mil, a gente vai lá e pega 30, que não vai afetar tanto o nosso total, e a gente faz a nossa viagem para comemorar aquele passo que a gente alcançou. E o que a gente consegue fazer, né, um apoiando o outro, é gastar 50% do nosso salário ou menos, tá? Ou até às vezes a gente gasta 30% do nosso salário para a gente conseguir investir entre 50% e 70% do nosso salário, tá? É isso que a gente vive. E graças a um apoiar o outro, a gente teve uma evolução de patrimônio brutal em 3 anos. Tudo bem, eu ganho mais, mas em relação à porcentagem de dinheiro que eu ganho, eu nunca juntei em 3 anos o que eu juntei a minha vida inteira, tá? Realmente, dei a sorte de casar com a pessoa certa. Ela não tinha um pensamento parecido com o meu, mas ela abraçou a minha ideia e ela segue firme lá comigo, e isso me ajuda muito e fez muito bem pra mim, tá? Então, realmente, se você tem a pessoa que tem um pensamento diferente do seu, você pode atrasar muito aí a sua evolução patrimonial. Ou se você tiver a pessoa certa, isso pode avançar muito e você pode se dar bem. Eu acho que faz muito bem. É isso aí, o vídeo de hoje foi sobre isso. Se gostaram, dá aquela curtida, segue o canal e até a próxima, gente.